Boa noite, meninas. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Quem já está por aqui? Muito bem. Obrigada. Boa noite. E aí, mulheres, como vocês estão? Prometo para vocês que hoje será um encontro assim um pouco mais breve. Não vamos ver se a gente consegue finalizar esse grande desafio que foi muito bonito em Hum, Vamos ver se a gente consegue finalizar esse desafio em uma hora, né? Porque é domingo, tem muita gente em quermesse. Vem falar pra mim, Jô, eu tô na quermesse, Jô, eu tô indo em tal lugar, e tá tudo bem também, né? E o importante é que aquelas que realmente querem estar aqui, decididas estarem aqui, elas vão dar um jeitinho de estar, porque é a conclusão do nosso desafio, certo? Primeiramente, a gente já vai começar. Eu quero aqui, com todo o meu coração, dizer para vocês que eu estou muito grata mesmo da decisão de vocês estarem aqui todos os dias, de cada dia um pouquinho, vocês decidirem ser uma pessoa melhor, né? E segundo ponto que eu quero falar para vocês, eu tô um pouquinho doente, normal, né? Tô um pouquinho doente, passei o dia praticamente hoje deitada, né? E sim, enfim, a gente já sabe o porquê, né? A gente tá lidando com famílias e eu já falei pra Deus que eu quero pagar o preço de tudo isso. Então, tô bem mal da cabeça, quando levanto, quando eu abaixo, levanto, tô ficando meia tonta e amém. Já, já entendi, né? Que nessa vida a gente não vai passar só por momentos bons, né? Mas é isso, a gente vai aguardar aqui mais uns 2 minutinhos, né, pra ver quem vai entrar. E aí, não entrando ninguém, a gente vai começar a falar um pouco sobre o que aconteceu nesse desafio, né? E eu quero também ouvir vocês, aquelas que estiver disposta a falar. Eu quero muito ouvir cada uma de vocês, porque para mim isso é muito valioso. Então, vamos só aguardar um pouquinho, tá bom, meninas? Enquanto isso, eu vou olhando aqui o que elas estão falando. Certo, tem umas que falou que vai ficar ouvindo. Não estou em casa ainda. Então ficarei de ouvinte sem câmera e sem microfone. Tudo bem? Tudo bem. Eu também não estou em casa. Vou já para minha casa porque por enquanto eu vou ouvindo. Sim, meninas, eu preciso que vocês, quem puder, né, ir para algum lugar, eu gostaria de ouvir vocês, porque não tem sentido de finalizar o desafio e vocês não falarem nada para mim. Vai ficar muito vazio. Eu preciso ouvir pelo menos essas que podem falar, sabe? Que estão em casa, porque senão não tem sentido. Eu preciso saber o que foi o desafio para vocês, tá bom? Porque eu não vim aqui só para falar, hoje eu vim aqui também para ser uma ouvinte, né? Porque esse desafio que a gente passou juntas, eu tenho recebido bastante mensagens, eu tenho ficado muito pensativa, muito bem reflexiva sobre isso, né? E aqui hoje eu vim trazer para vocês como foi que esse desafio surgiu, né? Eu quero dizer para vocês que esse desafio surgiu diante de uma grande dor minha. Em um momento em que eu estava muito frágil, né? Eu já compartilhei com vocês sobre o meu processo, né, na doação. Então, foi ali onde eu falei para Deus, perguntei para Deus o que eu faria, né, com aquela saudade, com aquela dor. E ele me disse transborda, e eu não sabia como. Foi quando, escrevendo, ele me deu o desafio completo. Tanto que nós trabalhamos as linguagens mais difíceis nas primeiras semanas. Nas 2 últimas semanas foram as linguagens mais simples, mais fácil de trabalhar. Então, nas primeiras semanas foram tudo muito intenso. E já no final da semana foi ali uns desafios mais acessíveis, mais fáceis, porque as fases mais difíceis nós já tínhamos passado.
E foi quando eu vi o desafio pronto, eu falei, Senhor, quem vai entrar nesse desafio? Quem vai entrar aqui? Uma coisa surgiu. Falei, quando? E ele me disse logo. Então, eu só fui obediente. Quando eu vi a quantidade de mulheres entrando, mulheres pagando para outras mulheres, eu pude perceber o quanto isso era o desejo de Deus. Mas só que no meio desse caminho, Deus também me questionou muito. Será se você realmente me ama? E não foi fácil estar aqui junto com vocês. Foi o tempo que eu mais fiquei doente. Foi o tempo em que mais a minha fé ali, ela deu uma boa balançada. No meio de tudo isso, eu voltei a trabalhar também. Então, foram noites acordadas ali até madrugada. Então, eu dei tudo que eu tinha dentro de mim. E foi muito lindo, porque os frutos são muito grandes. É a iluminação que tá ruim, porque a iluminação que eu comprei não funcionou também. Mas amém. Então é isso, mulheres. Aqui nós temos aqui a Andressa, nós temos a Ellen, temos mais pessoas aqui. Deixa eu dar uma olhada. Quem são as pessoas que estão aqui? É isso. Por enquanto são só essas mulheres, né? As mulheres que não quiserem ligar a câmera, pode ser que esteja com o marido, alguma coisa do tipo, tá tudo bem. Mas se quiserem falar, eu agradeço, tá bom? Então, mulheres, aqui o nosso desafio, ele foi, como eu falei para vocês, um desafio que ele veio a partir de uma dor, né? Dor essa que até hoje eu tenho que aprender a conviver e talvez eu vou ter que conviver com isso o resto da minha vida. Mas em cima das nossas dores, eu quero trabalhar muito esse ponto com vocês sobre as dores. Por quê? Porque algumas mensagens que eu recebi. Perfeito, Andressa. Algumas mensagens que eu recebi, eu fiquei muito pensativa. Muito pensativa, porque até hoje, eu até guardei uma frase para o desafio de hoje, que foi um padre dos Arautos que celebrou a missa pela manhã, que ele falou o seguinte: eu já vou começar o nosso café em cima dessa frase, certo? Ele falou o seguinte: a depressão é o mal do século, porque quanto mais se foge quanto mais se foge da dor, parei, depressão é o mal do século. Depressão é o mal do século, porque quanto mais se foge da cruz, mais se sofre. Então, quando ele falou e ele explicou, né, o que é essa dor. Então, Joara, por que eu estou falando sobre isso? Porque, gente, no nosso casamento, na nossa vocação, naquilo que nos são chamado, não há como a gente viver um bom casamento se nós não sacrificarmos a nossa própria carne. É impossível. É impossível de que um casal eles vivem bem se um não estiver disposto a dar a vida pelo outro, a se sacrificar pelo outro, a falar, eu vou fazer isso por causa de fulano, não porque eu quero. Entendeu? E quando a gente olha para a vida em comum, para o casal, para o homem e para a mulher, a gente olha para eles, muitas vezes, aqueles casais que a gente admira, a gente fala, nossa, como é lindo a vocação desses dois, como é lindo, como eles cumprem realmente, como dá fruto. Atrás desses frutos tem alguém trabalhando muito para que dê certo. Então, no nosso desafio, como é para mulheres casadas, hoje, nesse final nesse encerramento do nosso desafio, eu não posso falar para vocês, só vim aqui falar, nossa, o desafio foi maravilhoso, parabéns meninas e vida que segue. Não, eu preciso fincar vocês na realidade para que a gente trabalhou nessas 7 semanas, elas continuam sendo fecundas, entende? Não há como vocês amar fugindo dos sacrifícios, das dores, daquilo que fere o ego de vocês, não dá. Então, é por isso que no desafio a gente foi trabalhando as faculdades mais altas, as faculdades mais elevadas, a gente foi trabalhando o que é o ser humano quando ele é elevado, o ser humano quando ele está mergulhado na carne, para que a gente entenda um pouquinho do que é o casamento. Hoje eu trabalho em um ambiente onde o Senhor tem me provado muito, realmente eu a amo, porque não é fácil você conviver com mulheres que não compreendem o significado do casamento. Então eu consigo olhar para aquelas mulheres e eu falar, Senhor, elas ainda não te conhecem. Só que como eu te conheço um pouco, me dói tanto de ver isso. Porque elas falam de casamento como se fosse qualquer coisa. E aqui eu quero falar para cada um de vocês que não é qualquer coisa o casamento de vocês. O casamento de vocês é um caminho rumo ao céu.
A não ser se de algum modo não é esse o sentido que vocês desejam para o coração de vocês. Não importa como é que está as condições de vida de vocês. Não importa como é que está o casamento de vocês. O que tem que ser importante no casamento de vocês é o seguinte: para onde eu estou indo com o meu matrimônio? Por que eu vou fazer aqui uma comida meia-noite, chegando da rua, para o meu marido, sendo que nós comemos pizza? Você vai fazer porque é isso o sacrifício que a vida te pede. Por que você, por exemplo, hoje, não sou exemplo de nada, mas uma realidade. Eu estava cansada, mas tinha alguém mais cansada do que eu. Era uma mãe que estava precisando descansar um pouco, sabe? Então eu peguei ali aquelas duas crianças, fiquei cuidando para que aquela outra pessoa se cuida, não por conta de mim, mas por conta de alguém que eu amo, que é o meu marido. Então eu cuidei dos filhos da filha dele para que ela descansasse, para que aquilo alegrasse o coração do meu marido. Então, se eu não estou disposta a entender que isso que eu faço faz bem para o outro, o meu casamento ele vai ser uma guerra. O meu casamento ele vai ser um poço de soberba. E não é para isso que Deus nos fez. Entende? Então, se nós estamos hoje na condição de vida, de trabalhar fora, Deus te colocou lá para que aquelas pessoas que vejam seu casamento, eles tenham desejo de viver o que você vive. Não porque você tá lá falando que quem é casado na igreja é mais feliz, o que é isso, não. É só simplesmente você viver. Não, eu não falo sobre isso. Você dá um sorriso e sai daquele lugar, fica em silêncio. É você realmente, quando uma pessoa vier te falar, nossa, casamento é isso, você fala, não, não é isso que eu vivo. Não posso compartilhar dessa mesma dor. Infelizmente, eu não entendo o que você está vivendo, porque não é isso. Porque essas pessoas que buscam prazeres, sabe, prazeres momentâneos, elas sempre vão ser infelizes, porque elas estão fugindo daquilo que é real, daquilo que de fato Deus fez para que ser, sabe? Deus fez para ser. Deus fez o homem e a mulher para se doarem um pelo outro. A partir do momento que eu me esqueço disso, eu fujo daquilo que é real. Entende? Ontem à noite eu falava pro meu marido, eu falava para ele, eu falei, nossa amor, eu tô com tanta saudade, né, do José, estou com tanta saudade. E aí eu me debrucei no braço dele assim, e eu falei, eu acho que eu preciso tirar esse desejo do meu coração de ser mãe, sabe? E aí ele olhou para mim, não disse nada, meu marido é muito silencioso, sabe? Ele muito silencioso e muito cirúrgico, ele não me disse nada. E quando eu fui na missa hoje pela manhã, o Senhor falou muito comigo. Inclusive, os dois sacerdotes que estavam lá, o sacerdote que estava celebrando a missa, veio do mesmo lugar onde eu recebi a promessa dos arautos. Então, a gente tem que estar atento aos sinais de Deus, de que Deus não esquece de nós. Mas que nós não podemos fugir da cruz. Nós não podemos fugir do sofrimento. Entende? E o nosso casamento, a nossa vida, ela tem que ser, sim, luz para a vida dos outros, porque nós somos da Igreja da Cruz. Entende? Então, quando eu trabalhei com vocês as linguagens do amor no servir, é para que vocês entendam o motivo do servir. E não foi bonito esse trabalhar das linguagens? O que vocês acharam? Alguém quer falar? Se alguém quiser falar qual foi a linguagem, o que mais tocou vocês, eu queria ouvir um de vocês. Ninguém? Eu gostei muito. Gente. As primeiras semanas, principalmente. Muito bem, Andressa. As primeiras semanas foi as semanas mais profundas, né? Que foi ali onde vocês aprenderam de fato como que se começa a servir. Qual é a base, foi a estrutura. Tanto que as 2 últimas semanas, né? Na verdade, ali na terceira, no tempo de ócio, na palavra de afirmação, no tempo de qualidade. Nessas virtudes, elas foram ficando um pouco mais fácil,
né? Elas foram ficando ali, foram entendendo. Vocês já faziam, viu o desafio, vocês já conseguiam fazer. Porque a gente foi aprendendo ali. Desculpa, gente, eu falei errado. É ócio e palavra de afirmação. As duas últimas linguagens, as duas últimas semanas. Porque a primeira linguagem que a gente aprendeu foi toque físico, né? Ou tempo de qualidade. Depois toque físico, atos de serviço, presente, surpresa, né? E com tudo isso a gente foi mergulhando nesse servir, né? Dona Nena, eu gostaria muito de ouvir você, viu? Eu gostei muito das mensagens que você partilhou comigo. E se fosse possível, eu gostaria muito que a senhora nos falasse alguma coisa sobre o desafio. Sabe que a mensagem que a senhora passou para mim, eu fiquei muito emocionada quando eu li, viu? Uhum. Gente, nós somos amigas. Não dá para vocês fugirem num papo e vocês me deixarem sozinhas. Deixa eu ver aqui o que essas moças falaram. Ó, nós temos aqui a Ellen. Jô, só estou terminando de dar a janta pro meu bebê e já já falo. Muito bem, Ellen. Eu gosto sim. Deixa eu ver aqui mais alguém. O que as meninas estão falando? Muito bem. Nós temos que lembrar que nós temos 1 hora, né? Nós temos aqui, ó. Em breve, daqui uns 40 minutos, o nosso café termina. Então, não vamos perder tempo, né? Tem uma pessoa aqui, eu vos declaro assessoria. Eu não tô sabendo quem é. Não será se é a Mônica? Aí temos a Pamela. Ai, Pamela, tudo bem contigo? Marluce. Bom, meninas, vocês chegaram agora, né? Então eu tava falando. Muito bem, Mônica. Ai, Ellen, tudo bem? Vocês que chegaram agora, né? Eu estava Tudo falando. bem, João? Bem, seja bem-vinda. Vocês que chegaram agora, eu estava falando que eu quero hoje ouvir vocês, né? Eu preciso ouvir vocês. Eu quero saber o que melhorou por aí no desafio de vocês, né? Porque não tem sentido eu só falar hoje, certo? E eu até falei, acho que Dona Nena tinha saído. Eu falei, Dona Nena, depois eu quero ouvir você, viu, Dona Nena? E também falei que eu estou doente. Mas amém, né? Eu sabia que não ia ser tão fácil terminar esse desafio, né? Seu dia de cama, mas amém. Vamos lá, Ellen. Se você quiser falar como foi o desafio, a gente vai ficar Fale feliz. sim. Bom, o desafio para mim foi muito interessante. Nunca tinha feito nada parecido. Entrei um pouquinho atrasada, porque você conseguiu abrir aquela exceção para quem não tinha fechado ainda. Mas foi desafiador. Graças a Deus eu tenho um casamento assim, muito abençoado. Meu marido é um excelente marido. Eu quis realmente fazer o desafio para regrar algumas coisas com relação à minha ordem, né? Porque tenho 3 filhos, não trabalho fora, porém faço faculdade, e nesse meio tempo, enquanto nós estávamos fazendo o desafio, comecei o estágio obrigatório, então assim, as minhas demandas foram acumulando ainda mais. E o desafio ajudou para que eu conseguisse realmente dar atenção ao que precisava ter atenção, né? A ordem da casa, porque assim, 3 crianças, então sempre muitos brinquedos, muitas roupas, uma demanda muito grande. E às vezes eu acabava acumulando por falta de ordem mesmo. Vocês vão ouvir aqui o bebê gritando. E o fato de cada dia ter algo a ser feito, isso mostra pra gente que tudo na vida precisa ter uma atenção particular. E você conseguiu mostrar isso para nós, né? Às vezes o marido chega do trabalho, você tá ali cheio de afazeres, você não consegue às vezes parar para dar aquele beijo, né? Para fazer aquele jantar. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem diferença realmente na rotina.
E com o passar do tempo, as coisas vão se perdendo por conta da correria. E não pode, né? E não pode. Exatamente. Então, assim, foi muito interessante. Muito interessante. Tanto que eu quero começar de novo do zero para continuar fazendo, para Sim, que não caia na rotina novamente. sim. Eu estava até pensando de passar todos os nossos desafios para tipo um PDF, tipo um Ai, e-book, seria ótimo. e no futuro eu dar de presente para vocês. Eu ainda não estou com ele montado, né? Eu tive essa inspiração hoje, né? E É. aí eu acho que seria muito interessante para que vocês não esquecessem, né? Dona Nena, você quer falar um pouquinho, Dona Nena? Ellen, eu quero te agradecer, tá bom? Por você ter abrido um pouquinho aí do que foi o desafio. Eu confesso que eu fico muito feliz com as mensagens de vocês, né? Ele tem chegado em um lugar que eu não imaginava, sabe? Tomou uma proporção esse desafio que eu não imaginava, de pessoas comentando com outras pessoas e falando para mim: "Nossa, Jô, minha tia participou do desafio, a minha cunhada participou do desafio. Jô, você é a moça do desafio? Jô, isso aqui, Jô, como que faz para entrar novamente?". Então, eu fico em choque assim às vezes quando as pessoas vêm me falar, porque a gente se sente tão incapaz de fazer algumas coisas e quando você vê, você fala: "Bom, talvez o pouco que a gente compartilha realmente ajuda outras pessoas". E um dos testemunhos assim que mais me chamou a atenção foi de uma das mulheres que estava casada há 19 anos, pronta para separar. Ela não fala muito no grupo, né? E ela decidiu lutar pelo casamento dela. Quando ela me disse isso, eu falei: Senhor, não tem como eu fugir da minha cruz, não tem como eu fugir de não querer sofrer, eu preciso sofrer por cada uma dessas mulheres. E aí hoje o padre falou na homilia: quando a gente chegar no céu, a gente vai entregar as duas mãos para Deus. Mas essas duas mãos elas têm que estar chagadas. Se eu escondo uma no bolso, é porque eu estou apegada a mim. Quando ele disse isso, é impossível de a gente não chorar. E eu falava, Senhor, eu quero viver isso com as meninas do desafio, eu quero ter entregado tudo para elas. E lá na missa eu entreguei vocês, né, na hora da comunhão. E eu pude ver o quão grande é quando a gente aceita a cruz com amor. Porque, meninas, lidar com famílias é uma guerra gigante. Tenho certeza disso. Uma guerra gigante. E nós precisamos pagar o preço por isso, porque aquele que já pagou o preço, né? A gente só tem que aguentar um pouquinho. E é isso, Ellen. Muito obrigada. Se você quiser falar um pouquinho, dona Nena, a gente queria ouvir você, viu? Falo, claro. Bom, como falou a Ellen, eu sou igual. Eu sou movida a motivação. Eu tenho que ter um desafio. Eu tenho que ser desafiada. Eu vou fazer 30 anos de casada, em novembro. Que lindo. Mas eu me via igual uma garotinha aí. Gente, eu aprendi muito, eu aprendi muito. Meu filho mais velho está com 29 anos. Tem um com 27, 26 e um com 24. Três rapazes. Mas, assim, aprendi muito, muito. E eu vou falar novamente, faço que nem a Ellie. Eu vou voltar atrás lá e vou fazer tudo novamente. Senão, comigo é assim. Vai no esquecimento e eu começo a fazer nada do mesmo jeito. Eu Sim, sou movida a desafio. Então, isso sim, para mim foi muito importante. A paciência também. Tipo, muita gente pode achar uma besteira, mas assim, de 15 em 15, eu venho para casa na sexta. Então eu chegava na sexta, se não tinha algo pronto para jantar, para comer, aí eu pensava, poxa, trabalha mais perto de casa, por que é que não fez nada? Porque nós temos um filho que mora em casa, o de 26 anos, mas ele é especial, então ele não liga muito, não faz isso. Aí eu dizia, por que, se trabalha mais perto do que eu, por que é que não faz alguma coisa? Eu pensava comigo, não fez, também não faço. E ficava naquele negócio, não pedia alguma coisa, então não pedia. Depois
do nosso bate-papo, eu chego na Desafio. sexta-feira, eu vou lá, procuro alguma coisa. Eu já venho tramando alguma coisa que seja mais fácil, mas eu faço. Pode ser tarde, tem sexta-feira que eu chego tarde. Faço e faço numa boa. Não fico mais de cara amarrada porque chegaram mais cedo e não quiserem ir para o fogão. Então, isso para mim já valeu. Já valeu, porque só deu no. Ninguém tem obrigação. Eu sou a dona da casa, eu sou a esposa, eu sou a mãe. Então, eles estão aguardando que eu chegue e que eu faça algo para eles jantarem. Não tá pedindo, pede uma pizza aí para comer. Não, aí não tem graça. Aí eu faço alguma coisa, aí todo mundo janta e pronto, vai todo mundo deitar, descansar, conversar. Eu digo, gente, era só isso, era só eu Exatamente. fazer. E Dona eu Lena, é uma grande alegria pra gente aqui ter a senhora aqui, né? Com tanta experiência de casamento aí, falando pra gente, contando a sua experiência. É muito gratificante, assim. Eu, de verdade, Eu acho que eu sou a todas, mais velhinha da turma aqui, com todas as certeza. vezes que a senhora dá um testemunho, eu fico muito emocionada. Aqui, ó, já emocionando. Não é pouco, não. Não é fácil, não. Mas eu quero dizer que eu aprendi muito. E eu vi as meninas fazer uma coisinha tal que eu gostava, mas que não botava em prática. Eu dizia, poxa, se ela fez, se ela foi capaz, por que, que eu não sou? Eu corri atrás e eu não chego, não venho todo dia para casa. Então, o que é que acontece? Eu via 2 dias as meninas fazendo tal, aí eu vinha para casa ansiosa, doida para. Não, eu quero produzir em casa o que as meninas fizeram. Se eu gosto, se Ai, eu sou capaz gente. de fazer, vou fazer. Aí eu fazia. Então, foi importante, está sendo importante, né? Está sendo Sim, importante. Esse sim. nosso, esse nosso grupo aí, essa nossa troca. Eu aprendi muito com todas. Uma Aprendi das muito. coisas assim que eu aprendi também no desafio é que para funcionar melhor para vocês assim no desafio, não adianta ser coisas muito extensas e muito profundas, mas as coisas práticas do dia a dia. Hoje nós vamos fazer isso. Aí eu até pensei da gente surgir 4 semanas de desafio com servir, mas com servir com um pouco de organização. Hoje a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, vai limpar um armário, vai limpar aquilo, porque eu acho que uma vai motivando a outra. Eu vim com essa expectativa. Vamos ver o que as meninas vão achar, né? Porque uma vai Oi, motivando a outra. oi, Boa noite. posso falar? Pode falar. Ok. Maluce. Para mim, o desafio foi muito bom, porque acaba motivando a gente, né? Às vezes a gente está desanimada, né? E principalmente na organização da casa, e também no fato de prestar atenção no outro. Sim, exatamente, perfeito. Porque muita gente, a pessoa não fala, mas se você prestar atenção, você entende o que cada um está precisando no momento. Então, para mim, ajudou muito. A minha relação com meu marido é ótima, graças a Deus. Mas o que mudou mais mesmo foi em mim, principalmente em questão de fazer as coisas com amor, deixar a casa bonita, me arrumar, tudo isso ajuda, né? Demais, demais. Eu costumo falar que a mulher é o tempero da casa, né? Ela que dosa como que fica a casa. Se uma mulher chega em casa estressada, ela estressa todo mundo. Se ela chega em casa Sim, tranquila, fica todo mundo tranquilo. Então, isso leva muito além. Ali, vocês são o tempero da casa, mas vocês são aqueles condutor da cruz. É vocês que dizem pro marido de vocês como será o casamento de vocês. Não é o muitas marido de vezes a gente vocês. esquece de prestar atenção nos detalhes. E os detalhes Perfeito. fazem muita diferença. Depois Muita. que eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes, por mais que o meu casamento seja bom, eu percebo o meu marido faz as coisas sem eu precisar pedir. Eu nunca fui de cobrar, mas ele sempre faz, agora faz sem eu pedir. E também em relação a carinho e tudo mais, muda. Sim, Não tem como não mudar. sim. Perfeito. Gente, muito obrigada por essas partilhas de vocês. Isso enriquece muito meu coração. Eu quero sim continuar com os desafios com o desafio com vocês, né? Porque eu percebi que vocês ficaram muito realmente motivada. Foi a primeira vez que eu fiz isso, como eu falei pra vocês, eu não sabia como que ia se dar isso, eu só fui obediente e os frutos foram assim
bem mais do que eu imaginei, sabe? E eu pretendo sim alcançar outras mulheres, porque a realidade do mundo, quem trabalha fora é triste. É triste, sabe? É triste. Mônica, né? Você quer falar, Mônica? Pode falar, eu quero ouvir. Levantou a mão. Não tô nem me vendo. Oi, cheguei. Eu vim de uma festa, olha, anos 60, tô toda maquiada ainda. Arrasou, tá linda, maravilhosa. Gente, essa maquiagem daí é minha usual, né? Eu fiz por conta da festa. Mas, enfim, queria falar bem rapidamente, para mim, agradecer, Joara, você a sua disponibilidade e por você ser obediente ao Espírito Santo, né? A ouvir. Então, desde esse seu primeiro movimento, isso já vai nos inspirando e nos ensinando a como conduzir. Eu estou vivendo um processo bastante dolorido também. Eu fui diagnosticada com uma menopausa e eu só tenho 34 anos, então isso rasgou meu coração. Deu uma falhada pra mim, Mônica, quando você falou que tá vivendo um processo, aí falhou pra mim. Ah, tá, eu estou vivendo um processo bastante doloroso. Eu fui diagnosticada com menopausa e eu só tenho 35 anos. Então, e assim, não é pré-menopausa, é menopausa. Tipo, zero, assim, os meus exames hormonais, eles são equivalentes a uma mulher de 70 anos, e eu só tenho 35. Então, isso doeu muito, né? Então, eu tive que viver esse processo do desafio junto com esse diagnóstico que foi bastante desafiador. Eu entendo que no meio do processo eu também fui bastante rebelde, uma filha rebelde, né, de Deus, assim. Mas o maior de tudo para mim é que eu ainda tenho muito caminho a percorrer e muita coisa ainda a aprender. Eu me coloco neste lugar, né, de que é claro que a gente está em constante aprendizado, mas eu entendo que eu ainda tenho muita coisa para aprender e amadurecer. Eu me reconheci uma menina dentro da mulher que eu achava que eu era dentro do meu casamento, então isso também para mim é muito importante, porque a partir do momento que a gente reconhece o que está errado em nós, é o primeiro estímulo e impulso para que a gente mude. Então isso foi muito positivo. Eu não sou mais a mulher que fica de pijama o dia inteiro para cuidar de toda a casa, ordenar toda a casa, e aí sair correndo para me trocar quando meu marido dizia, ai, tô indo almoçar, tô chegando, sabe? Eu ficava monitorando ele para quando ele estivesse perto eu trocar o pijama. Então eu não sou mais essa mulher. Eu acordo dentro dos... Porque assim, o meu tratamento ele também tem uma higiene do sono, então eu não posso estender para dormir muito tarde, e eu preciso dormir 8 horas, então não são todos os dias que eu consigo acordar 5, como eu me desafiei a acordar, né? E nem sempre eu consigo ainda fazer isso, mas estou trabalhando para. Então, agora eu levanto, eu me troco, eu me arrumo para me olhar e me enxergar primeiro diante do espelho e depois me sentir já trajada a servir a minha casa, a minha família e a me servir, né? Eu identifiquei também que eu tenho problema com constância, então que eu preciso me dedicar uma coisa por vez. E a primeira coisa que eu tenho que me dedicar é ordenar o meu sono. Depois que eu conseguir ordenar o meu sono, eu vou para todas as outras coisas, né? Eu acho que isso é importante. Então, para mim, o desafio eu não consegui talvez colher tantos frutos como eu imaginei no início, mas estou colhendo aos poucos. Eu também tenho um marido muito maravilhoso. Eu até falei para a Joária isso, né? A gente conversou um dia numa partilha privadamente, assim, e eu falei que eu tenho um marido muito maravilhoso e eu sou egoísta e não o enxergo, e não valorizo o quão ele merece ser valorizado. Então, isso também me ajudou. Então, o desafio, assim, foi muitos puxões de orelhas, foi muito, muito beliscão, muito tapa mesmo, muito, muito sacolejar de Deus para mim, dizer, olha, minha filha, acorda e melhore, e mude. Então, eu estou nessa constância, né? E quando vocês falaram aí de fazer um desafio também, e você mandar esse desafio num e-book, eu acho super legal. Mas, assim, para mim, essa questão da leitura não me pega muito. Então, o grupo continuar fazendo desafios do... Galera, essa semana vamos limpar as gavetas, vamos ordenar os armários, isso vai me ajudar muito. Eu acho que vai ser muito mais proveitoso, né? Sim. A Ellen tá sorrindo aí, acho que ela também concordou. Para a gente continuar, eu partilho muito do que a Ellen falou. Essa questão da organização da casa também é uma coisa muito importante. E eu vou finalizar já, Jo. Uma primeira coisa que eu fiz, assim, que me ajudou muito, eu
foi uma das primeiras partilhas, quando eu me reconheci a menina dentro da mulher que eu achava que eu era. Eu estou me tornando, eu sou mulher e madura em muitas áreas, mas algumas estavam falhas. E a primeira coisa que eu fiz foi desinfantilizar o meu quarto, onde é meu ninho de amor com meu marido, onde é o nosso, não sei uma palavra bonita agora, mas enfim, eu tirei tudo que era infantil. Então eu substituí portas-retratos com fotos só nossas, eu não coloquei foto da nossa filha, enfim. Então eu fui tirando tudo que era infantil e ainda tem muita coisa para mudar. E a minha atitude refletiu no meu marido, ele coleciona carrinhos, e quando abre a porta da minha casa, a primeira coisa que se vê são a coleção de carrinhos dele. E quando um dia eu falei para ele, ai amor, troquei nosso quarto porque estava muito infantil, ele disse, o próximo passo é tirar os meus carrinhos, porque eu não aguento mais abrir a porta e olhar para ele. Eu quero clean, eu quero limpar, então a gente está arrepiada, né? Então isso tem refletido e eu creio que eu vou alcançar o milagre da minha gestação se for da vontade de Deus, porque ele já me entregou como ordem e promessa sobre a minha vida. Dentro do grupo de Ministério de Santa Diana, que eu não sei se todas conhecem, mas quem puder conhecer, é um grupo muito abençoado. Dentro desse processo, eu disse sim para o ministério também, para ser serva. Então, muitas coisas aconteceram paralelo ao desafio, mesmo que eu tive rebeldia de falar, eu já não quero me olhar. Estou cansada de área, estou cansada de grupo, não vou olhar nada, vou silenciar. Mas muitas coisas aconteceram paralelos. Então, eu agradeço a todas vocês, né? Porque eu acho que uma realmente ficou segurando a mão da outra. Uma foi intercedendo pela outra. E eu sou grata à sua vida, Joária. E aqui também, na frente de todo mundo, tipo de perdão, se na caminhada eu cometi o sincericídio, se eu fui grosseira. Porque eu acho que a gente precisa sempre reconhecer também, nos colocar numa posição de que a gente não está certo em tudo e de humildade. Então, não para me aparecer, mas para agradar o coração de Cristo, eu te peço perdão, tá bom? Ai, gente, que linda. Olha, Mônica, muito obrigada. Eu tô emocionada. Se eu falar muito, eu vou chorar. Você sabe que eu sou chorona. Eu fico muito emocionada, mas eu de verdade, eu quero dizer para vocês que eu sou muito grata por essas partilhas que vocês fazem comigo, porque são elas que me motivam, porque vocês, assim, e podem imaginar, o mundo ele está difícil, né? Quando você entra nessa brecha, as coisas vêm para sua vida numa intensidade que você fala, eu vou parar com isso aqui, porque eu não vou dar conta disso daqui. E essa ideia, tipo assim, essa imagem que passa na sua cabeça, eu não vou nem entrar no grupo hoje, vou silenciar, isso daí é natural do ser humano, sabe? Isso daí não é algo ruim, sabe? De você falar, eu não vou entrar aqui hoje. Talvez você está respeitando o momento que você está ali naquele momento. Mas também tem que ficar atenta, porque nós não estamos distante do demônio, entendeu? Então, se o demônio sabe que lá dentro você vai encontrar algo para te tirar de uma situação difícil, ele vai te empurrar dali, sabe? Ele vai te empurrar dali. Eu não tenho dificuldade nenhuma em levantar cedo. Foi a maior dificuldade que eu encontrei nesse desafio, foi levantar. Eu não tenho essa dificuldade do despertador tocar e levantar. Eu falei pro meu marido, eu não consigo mais levantar. E numa partilha com uma amiga, ela falou assim, tu quer levantar para ir à missa, para comungar, para se confessar? Tu vai se levantar muito, minha filha. Se você não tiver ali, realmente dizer para ele, eu vou, ele não vai deixar você ir. Porque era um sono terrível. Dava 7 horas, o sono acabava. Porque 7 horas é o horário da missa. Então, nas pequenas coisas, nós temos que ficar atentos, entendeu? Eu achei muito interessante a ideia de vocês de quererem continuar com o desafio. Andressa, tá tudo bem, eu tenho muita dificuldade em levantar cedo. O segredo do levantar cedo é desapegar cedo disso aqui, ó. O segredo é isso daqui. A maior dificuldade que se você vencer esse trem aqui, ó, falar a partir de 7 horas, faça chuva, faça sol. Se meu filho e meu marido não estiver fora de casa, eu não vou olhar isso aqui. Aí, quando você decidir não olhar isso daqui, vocês vão perceber o quanto que é difícil ver o outro mudar. E eu tenho uma observação sobre o sono também, né? Como agora faz parte de um tratamento, tenho que aprender. O sono, ele é treinável. Então, a gente treina a ter bom sono. A gente treina a ter uma boa noite de sono, a gente treina a dormir cedo, a gente treina a acordar cedo. E isso vem da constância.
Então, assim, tem gente que fala, eu não tenho constância na fé. Porque, por exemplo, o desafio, tem que acordar, tem que rezar o terço, tem que fazer lectos de vida. Gente, pra mim, não dá, porque na minha vida eu já sou uma pessoa sem constância. Então, ou eu pego uma coisa de cada vez para fazer, ou se você pegar tudo, a gente não resolve nada. Então, é muito treinável também. Então, a gente tem que treinar. Né? Então, hoje eu não consegui, mas no próximo dia continua. E foi isso que também o desafio trouxe, né? Não deu para fazer hoje, tudo bem, mas vamos fazer no próximo, não desistir. Então, tudo isso é treino, e a partir do treino você vai tendo constância, aí você consegue ir colocando outras coisas na sua vida. Né? Tanto é que muitas vezes na partilha eu colocava, hoje minha oração foi o louvor, porque é para mim o que era mais tranquilo de fazer e é o que eu mais me conecto. Mas a gente também não pode ficar nisso, porque aí fica na zona de conforto, né? Então a gente tem que se desafiar. Mas tem que ir aos poucos. Eu acho que vai ser bem interessante se a gente realmente fizer esse desafio, selecionando ainda mais, porque nós estamos em 49 pessoas, né? 49 comigo, uma pessoa saiu do grupo. Se a gente não pode continuar lá, porque cada vez mais a gente vai filtrando. Eu não me importo de ficar com uma só pessoa, mas desde que essa uma só pessoa, ela também queira o que a gente quer. Porque lembra daquela história? Se você estiver indo para como é? Não tem como a gente ir para dois destinos, ou a gente vai junto, ou se separa no meio do caminho. Meu marido que sabe esse ditado, eu não sei porque que eu fui falar ele, mas enfim, vocês entenderam, né? Não tem como a gente caminhar, por exemplo, se a gente quer ir para o mesmo lugar, a gente tem que ir juntas, correto? Então, a gente pode pensar num novo desafio. Vocês foram falando aqui, eu fui pensando em várias formas, né? Da gente ter ali um momento de oração de manhã, quais são as orações que a gente vai fazer de manhã, o desafio do dia, as coisas práticas do dia a dia, sabe? Eu acho que vai ser muito interessante esse desafio, como a dona Nena falou. Eu vinha para casa querendo fazer o que as meninas estavam fazendo. E realmente divulgando ali, partilhando, olha, eu já fiz isso daqui, você já fez. Ser um lugar fértil para a gente colocar as nossas feridas abertas ali e a nossa irmã nos ajudar a colocar um remedinho, sabe? De ser um lugar de falar assim, gente, hoje eu não tô bem. Hoje eu não consegui rezar, hoje eu não tô bem, rezem por mim. Sei lá, me ouve, né? Eu preciso conversar. Um lugar de ouvir mesmo, sabe? Porque eu sinto que isso falta. Um lugar para você ser você mesmo, porque há uma cobrança excessiva de você ser boa o tempo todo. E não é assim. Vai ter dias que você vai estar bem e vai ter dias que você vai estar mal. Aí no dia que você vai estar mal, você não vai entrar lá no grupo porque todo mundo tá fazendo menos você. Não, você vai ter que entrar e você vai falar, meninas, eu não tô conseguindo fazer hoje. O que vocês fizeram? Como que vocês estão? Eu acho que o grupo tem que ter essa afinidade, sabe? Essa proximidade de vocês. Eu até estava pensando na possibilidade, né, de agregar ainda mais, de reabrir a comunidade, porque lá eu coloco aulas de temas específicos e tem um Instagram pra gente, para que a gente tenha mais essa intimidade. Só que se eu tiver um Instagram privado, nós não vamos ter as mesmas respostas que nós temos no grupo, uma ver a acessibilidade do outro, entendeu? Então, eu acho que vai ficar... o desafio vai ficar muito perfeito, né? Será maravilhoso. Tem dias que a gente já está desanimado, é verdade. Meninas, vocês querem partilhar mais alguma coisa? O que vocês querem me falar? Né? Pra gente... se vocês querem falar mais alguma coisa sobre o desafio, do que ficou... Do que foi ruim também, a gente precisa ouvir. Nós temos 15 minutos. Também, Mônica. Eu vos declaro. Cadê a dona Pamela? Pamela, levantaram a mão por você aqui, viu? Pamela é maravilhosa, Oi, gente. gente, vocês estão me escutando? Quem é? Pamela, tô escutando, Pamela. Primeiramente, queria muito agradecer a Jo pelo desafio. Eu sei que para nós foi difícil, né? Mas nem imagino o quanto não foi difícil para você. Afinal, você estava sustentando essas 40 mulheres aqui. Mas o que eu tenho para dizer sobre o desafio, gente, foi um desafio mesmo. Meu Deus do céu. Parece que nos dias que eu pensava que ia ser mais tranquilo foram dias mais difíceis. Os que eu pensava que ia ser mais difíceis foram os mais tranquilos. E escutar a história de vocês também, né? Ver que realmente todo mundo aqui é humano.
e que uma, né, na sua realidade está ajudando a outra. Igual a dona Nena contando sobre a história, né, de casados. Eu sou recém-casada, completamos 5 meses ainda de casamento, mas só de estar aqui e ver que é possível, né? E muito disso depende da gente, né? E eu realmente acho que foi assim, uma mudança de pensamento, de uma visão interior, sabe? Eu pensava que, sei lá, vamos fazer o desafio, mas é para mudar o outro. Mas, agora que, digamos que a gente encerrou, né, esse primeiro ciclo, o desafio foi muito além, né? Foi para mudar mais o nosso interior e a nossa cabecinha do que. E, tipo assim, parecia que antes era uma coisa impossível, mas a gente vê que é possível. Muitas vezes é o egoísmo da gente que fala mais alto, né? Sim. E das piores coisas foi isso. A gente deixar de lado aquele egoísmo, aquela chateação, para poder cumprir, digamos assim, o desafio, né? Sim. Mas é isso. Apoio muito a ideia que vocês tiveram da gente continuar. E eu acho que realmente a prática, né, em si, para a gente foi mais fácil, né? De Sim. compreender e tudo mais. Mas é isso, gente. Foi um prazer conhecer vocês. Espero que a gente continue nessa amizade mesmo à distância. Quem sabe um dia o cafezinho não é pessoalmente, né? Mas é isso, gente. Foi um prazer. Ai, que linda. Ai, gente, olha, muito bom ouvir vocês. Eu quero agora que vocês, quando saírem daqui, eu quero que vocês vão lá no post que tem lá no Instagram sobre os desafios. Eu quero que vocês coloquem o que foi o desafio para vocês. Não precisa vocês justificar como que foi, minha vida é assim. Mas o que foi o desafio de vocês? Por quê? Porque se eu deixo o desafio, se eu não ver nenhum comentário lá, é sinal de que o desafio não foi bom, viu? Então, quem puder ir lá falar sobre o desafio, falar as coisas que vocês falaram aqui, vai ser muito bom. Sabe por quê? Porque eu tenho mais outras mulheres que estão desejando entrar no desafio. Mas para que elas entrem no desafio sem medo, elas precisam ver de quem estava lá. Vocês estavam lá no começo. Vocês não terminaram. Essa Pamela é maravilhosa. Vamos lá, eu quero ver esse post assim, ó, bombando. E aí, porque se foi bom para vocês, como é que estão as outras mulheres, sabe? Então, se for possível, eu gostaria que vocês fossem lá, deixar um mini depoimento de vocês, um mini ali, uma frase sequer, sabe? Porque eu tenho certeza que a história de vocês hoje vai curar outras histórias lá na frente, entendeu? O que vocês passam hoje é um testemunho para alguém lá na frente. Então, eu conto com vocês lá no post. E alguém quer falar mais alguma coisa? Nós temos ainda alguns minutinhos para a gente finalizar. Eu vou digitalizar, né, o nosso conteúdo, que nós temos aqui um livro, né, de conteúdo. E a Daniele quer falar. Muito bem. E aí, pode falar, Daniele, tudo bem? Tudo bem, Jô? Boa noite, meninas. Boa noite. Eu preciso até me arrepio só de falar, porque muitas coisas mudaram, né? Eu acredito que precisam mudar mais, né? E, assim, uma das coisas que eu percebi foi dentro da minha casa. A organização, o gostar de planta, que eu não gostava. Oh. Foi maravilhoso esses dias, né? Certo que, assim, em alguns desafios eu não consegui cumprir, né? Tudo bem. Mas em alguns eu me saí bem, tenho certeza. E eu quero muito dar continuidade, né? Sim. Muito mesmo, de verdade. E foi um divisor de água. Eu louvo a Deus pela vida de Joara, pelo testemunho das meninas também, que muitas aqui, o testemunho não chegou. Eu estava até comentando com Joelma que eu não passo nem um terço do que vocês passam.
assim, algumas histórias aqui, né? E eu que preciso mudar, não é o meu esposo. Meu esposo continua sendo o mesmo homem que eu conheci. Eu é que Daniele, preciso mudar. Daniele, mas é que a sua cruz, ela é pesada para você. Ela é a medida exata para você. Talvez você não passe pelo que eu passo. Talvez você não passe pelo que a Mônica, a Pamela passa, mas aqui você passa é exatamente a que Deus precisa para a sua conversão. É a medida exata, nem mais e nem menos. É o que você suporta. Deus te deu o que você suporta. Eu não sei como é, né? Mas Deus dá exatamente a medida exata que a gente precisa. Entendeu? Não repita nunca mais essa frase, viu? Eu não passo pelo que você passa. Porque talvez se eu passasse o que você passa, eu não aguentaria. Entendeu? Verdade. E é isso, eu fiquei maravilhada com tudo que vivi, com tudo que escutei, ouvi das meninas. Muito bom. Né, Joelma? A gente contou bastante aí durante essas semanas, esses dias que a gente passou. Muito obrigada, Ju. Que Deus lhe abençoe e que Ele continue lhe dando a graça de você alcançar mais e mais vidas. Amém. Viu? Um abraço a todas. Amém. Te espero lá no post, viu? Tá certo. Tchau. Tchau. Dona Joelma, temos 2 minutos. Mas se não quiserem falar, também não tem problema, viu, gente? Não precisa forçar. Tá bom? Nath, eu quero só também agradecer. Sou um pouco tímida, mas eu vou falar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Ju, porque Deus colocou no momento certo, na hora certa, tudo, né? Amém. Esse grupo, a partilha, tudo das meninas, são testemunhos que nos santificam. E esse desejo que eu vejo em você, que é esse céu, é a mesma coisa que eu acho que todas nós buscamos, esse céu, né? E para a gente poder chegar no céu é preciso passar por esse processo, né? Amém. Eu queria pedir muito uma coisa a você, que você repetisse aquela frase que você postou lá no seu Instagram, que você estava conversando com Tereza, acho que era Tereza, o livro essa semana, acho que faz uns 15 dias, que você falou desse jeito que para conversão, né? Que às vezes a gente pede tanto para Deus, só que para Deus não. Repete, você lembra? Não lembro, mas fala aí que eu vou lembrando. Sou sanguínea. Eu acho que é assim. Eu acho que é essa frase, que a gente importuna muito a pessoa que a gente quer que converse, mas a gente tem que importunar a Deus. Não é isso? Isso é. A gente tinha que pedir para Deus. Mas eu posso olhar no livro de Tereza. Tereza é minha amiga. Vou lá olhar. Pronto, foi essa mensagem que me tocou muito a semana, acho que foi a semana passada que você postou, e eu disse, às vezes a gente fica, vamos pra missa, vai se confessar, não sei o que, lá vai aquilo. E não é assim, né? A gente tem que pedir a quem? A Deus, para ele catucar lá, né? Sim, exatamente. Se a gente começa a ficar enchendo muito a paciência, né? Ele acaba ficando com raiva, ainda até por raiva, né? E não é essa a intenção que a gente quer no fundo do nosso coração, né? Primeiro nós. Isso Muito bem, Mônica. Muito bem. É que primeiro também, desculpa só, primeiro tem que ser nós, né? Pedirmos para o Espírito Santo, ele transborda em nós e atinge as outras pessoas. E não a gente realmente ficar nessa teimosia de vamos, faz, impondo. A gente precisa colocar essa frase no nosso coração. Tudo que a gente cobra demais do outro falta em nós. Essa frase é perfeita. Quando você estiver cobrando demais do outro, tá faltando demais em você. Fulano, vamos à missa. Você tá indo à missa, mas você não tá prestando atenção na missa. Fulano, vai se confessar, tá faltando você se confessar. Fulano, você não reza o terço. Vai ver que você só reza o terço quando você lembra, ainda é apressado. Então, depois que Tereza me falou sobre isso, né, prestar mais atenção em nós, eu fui dando uma boa acalmada por aqui também, viu? Porque eu também falho, às vezes eu chamo, às vezes eu vou triste pra missa, mas enfim, é isso. A maior oração é a sinceridade com Deus. É dizer o que você está sentindo. Deus, eu não tenho vontade de ir pra missa, meu marido não vai, mas eu tô indo, tá bom? E é isso.
Eu tô indo pra missa, eu tô rezando, sem vontade nenhuma, eu tô indo. Mas eu tô chateada, porque Deus quer que é verdade, né? E é isso, meninas. Eu também tenho muita gratidão de vocês estarem por aqui, né? De vocês terem continuado, permanecido até o fim. Foram 7 semanas, um desafio muito longo. Eu achei ele muito extenso para chegar ao final. Precisamos fazer eles pequeno para ser concluído, para dar desejo de fazer o próximo, qual é o próximo, porque a gente é movida a essa emoção, né? A nossa carne fala mais alto. Então, eu vou pensar no desafio, se vocês quiserem, comente também lá no grupo, para ver a opinião também das outras mulheres, para também não acharem, né, porque tem mulheres que falaram para mim que eu só queria estar vendendo, né, e eu fiquei olhando, eu falei, gente, o preço que eu cobrei por o conteúdo que eu dei, a disposição que eu dei é quase nada, né, mas eu preciso, né, de algum recurso para pagar, que eu não consigo fazer muitas coisas, os textos corrigidos, essas coisas, eu tenho alguém para corrigir para mim. Então, eu tenho que pagar alguém, né? Então, enfim, mas as mulheres que estão realmente decididas, elas viram o quanto foi bom. E, né, não é egoísmo da minha parte, como disse uma amiga minha, se você não reconhecer, é falta de humildade. Ai, que essas amigas me matam. Então, meninas, é isso. Muito obrigada a cada uma de vocês. Vamos finalizar. E a gente vai continuar se falando no grupo, tá bom? E eu espero vocês lá no post do Instagram, tá bom? Fiquem com Deus e a gente vai se falando. Se vocês realmente quiserem muito o desafio, me avise lá, tá bom? Certo? Um beijo e fiquem com Deus e muito obrigada. Que Deus, Nossa Senhora e São José retribui tudo aquilo que vocês precisam, que Nossa Senhora, São José, ele vai à frente. Eu vou até finalizar o nosso café com ele aqui, vou pegar. É isso. São José aqui, ó. Está aqui. A relíquia dele aqui, ó. E é isso. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Tchau.